Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o professor Marcos José, professor de filosofia da UFAL. Falávamos sobre o eterno retorno. Isso. Que noção é essa, professor? Bom, o eterno retorno, vamos dizer assim, são, de alguma maneira, os conceitos nietzschianos, eles se articulam de uma maneira, não assim, sistemática, mas de maneira um pouco mais plástica e orgânica, digamos assim. Então, mesmo o conceito da morte de Deus, uma noção da morte de Deus, a noção de além-homem, a noção de eterno retorno também, ela compõe, ou tenta compor esse quadro de reflexão de Nietzsche, que vem, como a gente estava falando, crítica a determinadas noções da tradição. A ideia do eterno retorno tem uma dupla interpretação, pelo menos. Uma interpretação mais cósmica, que a gente diria, que é a ideia de que tudo que aconteceu agora, em algum momento, vai se repetir efetivamente, como um tempo não linear, mas um tempo cíclico, né, que se repete. Que é muito quase espiritualista, né? Quase. É porque, de alguma maneira, na tradição, há uma ruptura com aquilo que a gente chama de mito, né? Compreensões mais míticas, religiosas. O eterno retorno pode ser entendido também como uma compreensão de um tempo um pouco mítico, digamos assim, né? O tempo do eterno retorno é o tempo que parece onde tudo se repete, né? O tempo da colheita, o tempo da plantação, o tempo das chuvas e das estações do ano como um elemento cíclico. Mas a ideia é de que, de alguma maneira, o que acontece, ele se repete. Então é uma interpretação cósmica, que muito comum nos pré-socráticos. Né? Também, de algum modo, né? Mas acho que a ideia mais interessante, a interpretação mais interessante dessa noção é como vamos dizer, o que a gente costuma chamar um certo experimento de pensamento que tenta te colocar numa perspectiva de uma interpretação mais moral disso. Ou seja, como não existe, como eu falava, né? Como não existe a dimensão metafísica, o que existe é só valor. Nesse aspecto, Nietzsche constrói esse conceito como um experimento de pensamento que te coloca na seguinte dimensão. Se a tua vida, aquilo que você age, cada instante do que você faz, ele se repetisse eternamente, será que você agiria do mesmo jeito? Será que a tua ação, será que seria a mesma? Isso é muito... no Zaratustra ele anuncia fala do eterno retorno como um pensamento abissal, como uma coisa muito grave, um pensamento muito exigente. Mas já na Gaia Ciência, no aforismo 341, ele já anuncia e te dá essa dimensão, vamos dizer assim, exigente, né? Meio que metafórica ou plástica desse conceito. Se você me permite, claro. Eu vou ler aqui, eu acho que é muito interessante aproveitar que estou na televisão para divulgar um pouco esse... É o aforismo 341, que chama-se O Peso Mais Pesado. E aí que tem essa dimensão, vamos dizer, que dá para entender de modo um pouco mais moral, apesar da ideia de que se as coisas se repetirem mesmo, né? Então ele diz assim: e se um dia ou uma noite um demônio se viesse introduzir na tua solidão e te dissesse: esta existência, tal como a levas e a levaste até aqui, vai te ser necessário recomeçá-la sem cessar, sem nada de novo, muito ao contrário. A menor dor, o menor prazer, o menor pensamento, o menor suspiro, tudo que há nela de indizivelmente grande e indizivelmente pequeno, tudo voltará a acontecer e voltará a verificar-se na mesma ordem, seguindo a mesma impiedosa sucessão. Esta aranha também voltará a aparecer, este luar entre as árvores, e este instante, e eu também. A eterna pulheta da vida será invertida sem descanso, e tu com ela, ínfima poeira das poeiras. Esse é o demônio falando. Aí ele retoma: não te lançarias por terra, rangendo os dentes, e amaldiçoarias este demônio? A menos que já tenhas vivido um instante prodigioso em que lhe responderias: tu és um Deus, nunca ouvi palavras tão divinas. Se este pensamento te dominasse, talvez te transformasse e talvez te aniquilasse. Havias de perguntar a propósito de tudo: queres isto? E querê-lo-ia outra vez, uma vez, sempre até o infinito? E esta questão pesaria sobre ti como um peso decisivo e terrível. Ou então,
como será necessário que te ames a ti próprio e que ames a vida para nunca mais desejar outra coisa além desta suprema confirmação. Então, o Elton, essa dimensão de que você valorizar afirmativamente a sua vontade, levar isso, por isso que ele leva essa ideia de que, bom, se nossa existência fosse permanentemente repetida e aquilo que você faz se repetisse eternamente, certamente você pensaria, ou, bom, se você fosse uma ideia mais racionalista, você pensaria, ou então você não pensaria nisso e se afirmaria voluntariamente ou voluntaristicamente de acordo com ela, né? Isso tudo pode é debatido, colocado num projeto teu, Mora na Filosofia, né? Que tem sim. 7 anos, é isso? Tem 7 anos. Muito obrigado por você ter lembrado desse projeto. O projeto é um projeto de extensão, né? Ou seja, de tentativa de divulgar, de colocar a público as ideias. É um projeto do curso de Filosofia da UFAL que eu coordeno, onde a gente faz discussões não só de Nietzsche, de outros filósofos, mas também de temas, é interdisciplinar. Mas a ideia é tentar divulgar a filosofia ou um tratamento filosófico, conceitual, de vários temas. E, inclusive, nós tivemos agora, no início do mês de maio, aqui foi no Bar Buenos Aires, ali na Orla, onde discutimos sobre Nietzsche, né? Exatamente sobre a interpretação de Heidegger dessa noção da morte de Deus. E para se informar, para saber quando é que vai ter de novo, como é que faz? Bom, tem o site do blog do próprio projeto, né? Mora na Filosofia, e também pelo site do curso de Filosofia, ou diretamente lá na Filosofia, na UFAL. Acontece de quanto em quanto tempo? A gente costuma fazer 2 por semestre, 2 atividades por semestre. Então, assim, geralmente em lugares públicos, abertos. Então, a tentativa de divulgar, de proporcionar um momento reflexivo, né, na cidade, achar que não existe lugar próprio para a gente discutir filosofia. A filosofia não é simplesmente uma atividade pura e simplesmente acadêmica. Então, nessa compreensão, apesar de que a maioria das pessoas que dinamizam a discussão são pessoas da academia, mas a ideia não é simplesmente, não é entender simplesmente que a filosofia é algo da academia, restrito à escola, mas é algo que ultrapassa isso e que pode muito bem servir de inspiração, provocação, discussão e reflexão de coisas variadas, né? Afinal, filosofia é amar a sabedoria, né? Exatamente, o amor ao saber. Professor, muito obrigado. Viu? Muito obrigado. Tudo bem, a gente também agradece a você pela audiência. Esperamos uma próxima oportunidade. Até mais.